O homem não consegue salvar a si mesmo. Só Jesus salva. É melhor fazermos a vontade dele. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Moisés não salva. Judaísmo tampouco. Venha para a graça de Jesus. As pessoas confundem comunismo com nazismo, com fascismo, com ditadura, mas são coisas totalmente diferentes. O nazismo, o fascismo e a ditadura Deus não aprova, mas Deus aprova a comunidade de bens entre os irmãos. É assim como Ele espera que nós vivamos. Ele já demonstrou isso na sua palavra. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que amam a Deus e vivem para Deus, não vivem para o dinheiro. E a palavra de Deus nos diz assim, da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Glorificado seja o Senhor, que nos concedeu o dom da fé, para que nós alcancemos a vida eterna. Meu amado irmão e amada irmã, que esta palavra te faça seguir a vontade de Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, não há como não reconhecermos que estamos vivendo o final dos tempos. Precisamos acertar os nossos passos enquanto ainda temos tempo e nos desconectarmos cada vez mais desse mundo perverso que está dominado pelo maligno e que se encontra muito distante de Deus e da salvação. Jesus nos advertiu de que nós ouviríamos de guerras e rumores de guerras, e que tudo isso teria que ocorrer antes do fim, o que significa que ainda não é
o fim, mas é a aproximação do fim. E é o princípio das dores. Muito sofrimento está reservado para o mundo, e uma parte dele já é visível aos nossos olhos. O fundamento das pessoas cada vez mais se explicita como sendo a busca pelo poder e o amor ao dinheiro. E também o ódio ao seu próximo. A Rússia invadiu a Ucrânia no que nem se pode classificar como sendo uma guerra, porque não existem enfrentamentos militares em campos de batalha. O que vemos hoje é puro terrorismo. São ataques à população civil, a prédios residenciais, a shopping centers, sempre em locais de grande concentração de pessoas, e escola de crianças, onde se estima de ambos os lados a existência de mais de 1.000 mortos e feridos por dia. E somente do lado da Ucrânia, segundo a ONU, já se acumulam nesses 3 anos de ataques russos mais de 40.000 civis mortos, incluindo mulheres e crianças. É curioso como algumas pessoas insistem em chamar os ataques de Israel na faixa de Gaza de genocídio, mas ninguém se atreve a condenar a Rússia. Mesmo sabendo que a estratégia russa consiste em matar os civis inocentes para que a população pressione o governo a se render. É o ódio diabólico derramado sobre o mundo pela ganância por mais terras, como na era dos piratas, para roubar o que pertence ao outro, o que se traduz como a busca por mais dinheiro e mais poder. E ninguém pense que isso é coisa de agora. A Rússia já invadiu e colonizou, vejam bem, a Sibéria, a Bessarabéia, a Geórgia, o Azerbaijão, a Armênia e o Turquestão. Estão aí países que nós nem sabíamos que existiam. E a Rússia ocupou parte da Polônia Oriental, da Letônia, da Estônia, da Lituânia, parte da Finlândia Oriental e o leste da Romênia. É claro que o plano do governante russo é tomar para si toda a Europa. Em 2014, a Rússia ocupou e se apossou da Crimeia, arquipélago pertencente à Ucrânia, e por 3 anos ataca e tenta tomar para si toda a Ucrânia. E a despeito de todo o seu poderio bélico, encontrou forte resistência, mas já ocupa 20% do território ucraniano. A intenção da Rússia é de se fortalecer, tomando para si as terras e o poder de outras nações. E se ela conseguir dominar a Ucrânia, que é o 2º maior território da Europa, ela vai conquistar toda a Europa. Isso será uma ameaça para todo o mundo, que em seguida será o alvo das suas garras.
Tudo isso serve para confirmar as Escrituras e nos fazer pensar. Até onde chega a cobiça e a loucura dos homens? Os Estados Unidos da América têm um novo governante que se crê superior a todas as pessoas do mundo e considera a sua nação acima de todas as demais nações. E pensa que qualquer país tem que pagar pedágio para vender a eles os seus produtos. E isso está abalando as economias de todo o mundo. Ele crê que pode impor um tarifaço às suas importações e ninguém pode revidar. É como um menino mimado que pensa que pode tudo e ninguém pode nada. E também já demonstrou que chegou ao poder com a intenção de tomar outros territórios para si. E já manifestou o seu desejo de anexar o Canadá e a Groenlândia. Ele quer tomar as terras alheias para ter mais poder. Olha o capitalismo aí. A Venezuela quer tomar para si o Essequibo, parte do território da Guiana. Terra rica em petróleo. A China reivindica direitos e ameaça tomar à força a ilha de Taiwan, também por interesses econômicos. A China, a Índia e o Paquistão disputam poder sobre a zona de Caxemira, rica em recursos hídricos, e que agora abriga um conflito militar entre Índia e Paquistão. Mudam as nações, mudam os governantes, mas não muda o propósito. Os maiores querem ter cada vez mais pisando nas cabeças dos menores e os aniquilando. É mais uma vez o amor ao dinheiro, o elemento vital do capitalismo, comandando as ações do mundo. Essa perseguição ao dinheiro não foi criada por Deus e, segundo o coração de Deus, não deveria existir dentro da sua casa. A reação de Jesus quando chegou ao templo e encontrou os cambistas vendendo numa velada atividade comercial deixa claro que o capitalismo não é aceito por ele, principalmente na sua igreja. Está escrito que a casa de Deus será chamada casa de oração. Tudo isso pode parecer normal para algumas pessoas, mas não é para Deus. As coisas de Deus são loucura para os que se perdem, mas a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Marcos 12, 7. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. 1 Coríntios 3, 18. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos.
Lucas 19:45. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. 1 de Coríntios 1:20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Comunismo e capitalismo são dois sistemas socioeconômicos que caminham em direções opostas, sendo que o mundo preconiza o capitalismo e todos fomos doutrinados a defender o capitalismo, a trabalhar para enriquecer cada vez mais os oligarcas, os poderosos e os corruptos. Deus não aprova o amor ao dinheiro e deseja que a sua igreja, o seu povo, viva em comunidade de bens, longe do capitalismo. Ele já provou isso na época da fundação da igreja, quando havia fé de verdade e os fiéis procediam como irmãos, porque compartilhavam entre si tudo o que tinham, e nada do que possuíam era seu próprio. Tudo pertencia a todos. Deus abençoou poderosamente a igreja daquela época. Ninguém tinha falta de nada, e muitos milagres eram realizados em série pelos discípulos, coisa que não se vê nos dias de hoje. Até mesmo Barnabé, que era levita, e segundo a lei dos judeus, deveria viver dos dízimos e doações da igreja, também compartilhava os seus bens com os discípulos e com os fiéis. As pessoas doavam até mesmo quando não havia necessidade. Doavam por prazer, doavam por amor. Não foi sem propósito que o Senhor deixou essa passagem registrada na sua palavra. Mas a igreja de hoje prefere ignorar esse trecho. E a ausência ou a escassez de milagres nos dias de hoje é uma demonstração da parte de Deus de que Ele não está de acordo com a forma como a igreja vive atualmente. Não importa o que as pessoas gostam ou pensam, importa o que Deus quer. Deus não criou o ser humano para viver se degladiando e se matando por causa do dinheiro. Deus também já nos deixou dito que o amor ao dinheiro, que é algo típico do capitalismo, é a raiz de todos os males e que é também a causa da perdição e ruína dos homens. Se você pensa que a irmandade, o amor ao próximo e a comunidade de bens são uma utopia, algo impossível de acontecer, leia a Bíblia. Deus nos deixou na sua palavra a prova de que isso é possível e é recomendável. E que é assim como Ele espera que nós vivamos. Se confiamos no Senhor e cremos que Ele é o nosso provedor, não temos qualquer dificuldade em repartir o pão com os irmãos, porque sabemos que, assim como Ele fez no passado, como veremos a seguir, Ele pode fazer também no presente. Pela nossa fé de que o Senhor
é o nosso pastor e de que nada nos faltará. Atos 4, 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuíam era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é Filho da Consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Atos 5, 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. No trecho inicial que apresentamos, da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, é que o apóstolo prossegue no seu ensinamento a Timóteo, que era bispo da igreja em Éfeso. Temos nos versículos 7 a 8 uma exortação de Paulo ao desapego das coisas materiais, lembrando-nos de que nada trouxemos a este mundo e nada iremos levar daqui em termos de valores materiais. Paulo alega que se temos o que comer, se temos como nos vestirmos e como nos deslocarmos, devemos nos sentir contentes. Na verdade, deveríamos. Por isso que muitos consideram uma obrigação de Deus, ou o produto dos seus próprios esforços, deveríamos dar graças a Deus por termos as condições de vivermos bem e fazermos a sua obra, cultivando valores espirituais. 1 de Timóteo 6, 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Nos versículos 9 a 10, Paulo nos descreve a postura imposta pelo capitalismo, onde o maior objetivo das pessoas é ajuntar dinheiro e serem ricas, sem se importar com os demais. E quando Paulo diz que elas caem em tentação e em laço, ele deixa claro que por trás das iniciativas capitalistas está o maligno. Porque é ele quem tenta os humanos. E como já dissemos anteriormente, tudo isso contribui
para a perdição e ruína das pessoas, porque elas revelam o seu individualismo, o seu amor ao dinheiro e o seu desamor ao próximo. Paulo revela que o dinheiro é a raiz de toda espécie de males e que é também responsável pelo desvio da fé das pessoas, causando como consequência muitas dores. Note que o apego ao dinheiro desvia as pessoas da fé e desvia as pessoas de Deus. E justamente por isso, a igreja de hoje, invadida pelo capitalismo, não é tão abençoada como era a igreja primitiva. Ninguém consegue amar a Deus e amar ao dinheiro, porque não é possível servir a Deus e servir a Mamon. 1 de Timóteo 6, 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Nos versículos 11 a 12, que encerra o nosso trecho inicial, Paulo deixa a sua recomendação final para fugirmos do amor ao dinheiro, da busca pelo capital, e para nos dedicarmos às boas obras, para que tomemos posse da vida eterna. Notem, irmãos, que quando Jesus enviou os seus discípulos para pregarem as boas novas, ele deixou uma recomendação muito importante. Não leveis nada consigo, e comei do que vos for oferecido. Eles não podiam levar consigo dinheiro. Na sua carta aos Filipenses, Paulo se declarou suprido e grato pelas contribuições daquela igreja. Todos os discípulos de Jesus viviam de contribuições e ajudas dos fiéis. Nenhum deles estava dedicado a juntar capital. Quem vive no egoísmo, acumulando para si riquezas, não tem fé em Deus, não ama ao próximo, não ama a Deus e não consegue fazer a obra de Deus. Vejamos o que nos diz a palavra de Deus. 1 de Timóteo 6, 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Lucas 10, 3. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. Filipenses 4, 18.
mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheio de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Qual é o sentido de se ajuntar para si milhões e bilhões, enquanto outros passam por privações e morrem de fome? Tudo tem um limite nesta vida, menos a ganância humana e a falta de amor ao próximo. Existem pessoas acumulando fortunas que jamais conseguirão usar nesta vida, nem ela, nem os seus descendentes. Mas elas são incapazes de dividir. Quanto mais têm, mais querem ter. Porque a sua fé e a sua segurança estão no dinheiro. O seu Deus é o dinheiro. Como já vimos, nada trouxemos a este mundo. E daqui nada levaremos de valores mundanos. O capitalismo gera nas pessoas uma falsa sensação de segurança que, se eventualmente se estender por esta vida, porque não é seguro que se estenda, não alcançará a próxima. Pelo contrário, ele induz as pessoas a confiar no dinheiro, a amar ao dinheiro e a negar a Deus. Jesus nos deixou dito: não ajunteis tesouros na terra, ajuntai tesouros no céu. E quando ele disse que onde estivesse o nosso coração, estaria também o nosso tesouro, ele estava nos orientando a visarmos o próximo século, a colocarmos o nosso coração no próximo século, porque desse modo lá estará também a nossa alma e o nosso espírito. Os que têm o coração neste século ficarão neste século. Porque ele disse também que dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. É bom ter dinheiro e condição de viver bem esta vida sem passar necessidades. Mas quanto é necessário para atender às necessidades de uma pessoa? Porventura, pode alguém se casar centenas de vezes e sustentar simultaneamente todas essas famílias, centenas de famílias? Pode alguém tomar inúmeros cafés da manhã, almoçar dezenas de vezes e jantar por sucessivas vezes no mesmo dia? Não. É algo totalmente insano e impossível, porque o próprio organismo humano fixa as nossas limitações com relação às necessidades alimentares. Precisa alguém manter um guarda-roupa com centenas de trajes e milhares de pares de sapato? Também não. E pode alguém viver várias vidas neste mundo para gastar todo o seu dinheiro? É claro que não. Mas existem pessoas pensando que vão viver eternamente neste mundo.
Certamente, essas pessoas poderiam ajudar e até mesmo impulsionar as vidas de milhares de pessoas necessitadas, se tivesse no coração amor ao próximo e a disposição de doar. Então, o sentido subliminar de acumular fortunas absurdas é o de humilhar aos seus semelhantes e privar os mais humildes do seu direito de ser e de viver. Eles desfilam com o nariz empinado hoje, mas logo chega a inevitável morte, e com a morte o julgamento final de Deus. Os humilhados nesta vida serão exaltados na próxima, e os exaltados nesta vida serão humilhados. Deus não quer que sejamos humilhados pelas pessoas, mas sim que nos humilhemos diante dele, que o amemos e que amemos aos nossos irmãos. Mateus 6:19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Lucas 18:24. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Lucas 14:11. Porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. De acordo com Abraham Maslow, um psicólogo americano, ao longo da vida, o ser humano busca atender às suas necessidades, que podem ser classificadas hierarquicamente em 5 níveis. As necessidades fisiológicas são as mais básicas do ser humano e são as que primeiro todos precisamos atender. Elas são respiração, água, comida, repouso e saúde, sem as quais não conseguimos sobreviver e nem pensar nas demais. Em seguida vem a necessidade de segurança. Todos precisamos ter abrigo, estabilidade e nos sentirmos seguros. A partir daí, o ser humano busca a necessidade social, de se sentir querido, de pertencer a um grupo de pessoas, a uma classe social. Depois vem a necessidade de estima, onde as pessoas buscam por poder, reconhecimento, prestígio e o atendimento da autoestima. E no quinto e último nível, temos a necessidade de autorrealização, onde as pessoas buscam o autodesenvolvimento, a autonomia e procuram desenvolver a sua criatividade e a realização dos seus sonhos. É claro que isso é uma verdade técnica, não é bíblica. E notem que em nenhum dos níveis apresentados aparece
a necessidade de conhecer a Deus e servir a Deus, que para nós é a primeira necessidade, deveria estar no nível 1. Os grandes capitalistas do mundo estão no 5º nível, sem a menor consideração com os que estão no 1º nível. Eles procuram por mais capital, por mais dinheiro. São pessoas egoístas ao extremo, que pensam que podem galgar mais um degrau e que podem comprar tudo com dinheiro. São pessoas sem Deus, cuja perspectiva de futuro é péssima, porque o dinheiro, meus amados irmãos, não consegue comprar a salvação. João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eclesiastes 5, 10. Quem amar ao dinheiro, jamais dele se fartará. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Atos 8, 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Que existe essa desigualdade social nesse mundo dominado pelo capitalismo voraz, todos já sabemos. Mas o que nos surpreende é a forma como a igreja se degenerou do seu estado inicial e abandonou a comunidade de bens, a irmandade, a fraternidade, o amor ao próximo e, consequentemente, a bênção de Deus, e aderiu ao capitalismo. Abandonou o mundo de Deus e aderiu ao mundo do maligno. Muitas pessoas rejeitam a ideia do comunismo devido a iniciativas ditatoriais frustradas no passado, mas não sabe que jamais houve uma nação comunista em todo o mundo. Houve apenas nações socialistas, como temos hoje, e que não é o mesmo. Todos falam da China comunista, mas a China é uma nação com viés socialista. E seria um grande exemplo para o mundo com a sua marcante evolução econômica e tecnológica, se não fosse uma ditadura. O problema não está no comunismo em si, mas nas ditaduras e na corrupção, coisas que existem também no capitalismo. A igreja primitiva teve o seu momento de irmandade e comunidade, e as escrituras nos revelam que isso agradou muito a Deus. Mas a igreja dispensou a vontade de Deus e abriu as suas portas
para o maligno. Mesmo sabendo que ele não veio para aprender e se converter, ele veio para roubar, matar e destruir. Não importa se você aprova o capitalismo ou o comunismo, Deus já nos provou que ele aprova o amor entre os irmãos, a irmandade e a fraternidade. Deus não aprova o capitalismo egoísta. Deus deseja que amemos a Ele e aos irmãos, e não ao dinheiro. Deus deseja que nós vivamos em comunidade de bens. Tudo no mundo gira em torno do capital. Mas o capitalismo tenta a todos e incomoda a muita gente. A fraude do INSS é um produto típico do capitalismo. Pessoas sem escrúpulos decidiram roubar o alimento, o medicamento e o alento de milhões de aposentados. A maior parte idosos, pessoas incapazes que vivem se equilibrando sobre a corda bamba para sobreviver com um salário de miséria que não lhes alcança para morar, para comer e muito menos para comprar os medicamentos de que necessitam. E esse tende a ser o maior roubo da história do Brasil. Porque todos falam em 6 bilhões e meio de desfalque, coisa assim, mas não consideram as 500 mil ações que já tramitam na justiça, transitadas em julgado, entre elas a minha, em que o INSS, além da devolução atualizada dos valores descontados, tem que pagar milhares e milhares de reais em indenização aos segurados. Se todos os 40 milhões de aposentados e pensionistas acionam o INSS, esse rombo pode passar tranquilamente dos 100 bilhões de reais. E isso é apenas uma parte dos danos causados aos aposentados e pensionistas do INSS. Vejam até onde chega a loucura do capitalismo. E com a prova documental de que 98% dos segurados não autorizaram os descontos, eu não compreendo porque ainda não saíram as prisões preventivas, tanto dos envolvidos do INSS quanto dos dirigentes das instituições. No meu caso, se meteram com a pessoa errada. Tocaram em um filho de Deus, tocaram na menina dos olhos de Deus e vão sofrer as consequências, tanto agora quanto no juízo final. Está escrito que os ladrões e os roubadores não herdarão o reino dos céus. Mas o judiciário também está envenenado pelo capitalismo. A Constituição nos diz que justiça é direito de todos. Mas se você não pagar as custas processuais, o juiz não dá andamento à sua ação e arquiva. Donde se conclui que, na verdade, a justiça não é direito de todos, é direito de quem, além de todos os impostos que já pagamos, consegue aportar capital. Toda compra que realizamos tem incluído impostos que pagamos para receber de volta pouco ou nenhum serviço
do Estado. Veja, a segurança, a saúde, a educação, mas veja também a corrupção. Em qualquer lugar que estacionamos, precisamos pagar, até mesmo nas ruas, que são vias públicas. Basta pararmos o veículo para surgir o dono do pedaço agitando uma flanela, fixando o preço e exigindo pagamento adiantado. Tudo gira em torno do capital. E quando alguém nos faz um favor, se analisamos nas entrelinhas, na maior parte dos casos, vamos descobrir que existe algum interesse financeiro. Tudo isso pode parecer normal para o mundo, mas para Deus é loucura. Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. 1 de Pedro 1, 22. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Salmo 17, 8. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. A loucura do capitalismo consiste ainda na realidade imutável de que esta vida passa, e passa rápido, e a carne volta para o pó de onde veio, e o espírito volta para Deus que o deu, para prestar contas dos feitos desta vida. E o dinheiro acumulado fica para o diabo tentar a outros, e para uma longa contenda entre os herdeiros. Ninguém levará o seu dinheiro para o juízo final. No céu não haverá dinheiro. Os dois grandes mandamentos que Jesus nos deixou são referentes ao amor, mas não é o amor ao dinheiro. É o amor primeiro a Ele e depois aos irmãos. Portanto, o amor ao próximo, a irmandade, a fraternidade e a comunidade de bens deveriam ser pilares da Igreja de Jesus nos dias de hoje, como foi no passado. Não nos enganemos, Deus não aprova o capitalismo. Ele já deixou isso muito claro na sua palavra. Ele não criou o ser humano para viver nessa busca frenética por dinheiro e nem para desprezar e humilhar os menos favorecidos. É evidente que nisso não está a mão de Deus, mas a mão do inimigo. Todos nos escandalizamos quando lemos a história da Igreja Católica, na época em que Martinho Lutero, por volta dos anos 1500, analisando as Escrituras, concluiu que a Igreja de Roma não estava cumprindo com seu papel de pregar as verdades de Deus, o que gerou um dissídio dentro da Igreja e o movimento dos que defendiam a obediência às Escrituras
denominado protestantismo, que é o fundamento da doutrina evangélica que temos nos dias de hoje. Como a igreja romana não pregava nem vivia o evangelho e não aceitava a proposta de reforma para voltar aos padrões de Deus, foi criada a igreja evangélica, a qual nós pertencemos. Mas, de igual modo, deveríamos nos escandalizar com a constatação de que a igreja evangélica de hoje também não cumpre com a vontade de Deus. O mundo capitalista, que não tem amor ao próximo, abomina e condena o comunismo, porque as pessoas não querem dar, não querem doar, não querem repartir, porque não amam a Deus e nem amam aos irmãos. Amam ao dinheiro e só querem receber, e cada vez mais, sem nem mesmo saber para quê. A igreja abandonou os caminhos de Deus e decidiu seguir ao mundo, quando nós é que deveríamos ser o exemplo para o mundo, como os apóstolos já foram no passado. É muito cômodo fecharmos os olhos para a realidade e ignorarmos a vontade de Deus, mas essa é uma postura rebelde, irresponsável e inconsequente. Precisamos pensar que um dia a fatura chega. E chega primeiramente para nós, que temos conhecimento da verdade. Jesus está voltando. E o julgamento começa pela sua igreja. E existem pessoas sentadas nos bancos da igreja que jamais se interessaram pela necessidade do irmão que senta ao seu lado, jamais participaram do ofertório para oferecer a outros a oportunidade que eles receberam de algum desconhecido, a oportunidade de conhecer a Jesus. Isso é lamentável, porque muitos estão se enganando e vão se decepcionar no final. Não podemos amar a Deus e amar ao dinheiro. O dinheiro e o capitalismo só conseguem arrastar as pessoas para a condenação eterna. E é justamente por isso que Deus requer que amemos a Ele, a Deus, acima de tudo e de todos. É curioso como toda a igreja prega que Deus tornou o rei Salomão a pessoa mais rica de todos os tempos, quando ele pediu a Deus justamente sabedoria para governar. No entanto, a igreja preferiu andar na contramão dessa ação de Deus e trocar a comunidade de bens pela loucura do capitalismo. Pelo desamor ao próximo, pelo amor ao dinheiro, como os ímpios. E essas pessoas, quando pedem sabedoria a Deus, é para juntar para si mais capital. Não é para cumprir com o seu chamado, não. As pessoas roubam por dinheiro, sequestram por dinheiro e matam por dinheiro. E você acha que Deus está de acordo com isso?
O trecho da carta de Paulo aos Gálatas, que estamos apresentando aqui abaixo, nos comprova que Deus não aceita a loucura do capitalismo, mas Ele espera que haja amor entre os irmãos, e não que estejamos como as pessoas do mundo, mordendo e devorando uns aos outros por dinheiro. Assim disse o Senhor. Glórias sejam dadas àquele que domina sobre o universo e que é o legítimo dono de todo o ouro e de toda a prata existente. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Filie-se ao nosso canal. Use o botão inscrever-se aqui abaixo ou o link que está na descrição do canal e na descrição do vídeo também aqui embaixo. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens e compartilhe os nossos vídeos com seus grupos de amigos. Você que tem sido abençoado com as nossas mensagens e ensinamentos, se sentir no coração o desejo de ajudar a manter esta obra em prol das verdades de Deus, isso provém do Senhor. Não resista a Deus. Faça uma doação por Pix, se você estiver no Brasil, ou pelo PayPal, se você estiver no exterior. Veja a orientação também na descrição da mensagem ou na descrição do canal. E certamente você também vai querer assistir alguma das mensagens que iremos sugerir ao final. Sinta-se à vontade entre as mais de 450 mensagens em vídeo publicadas. Fique conosco, viva as verdades de Deus, fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazendo a vontade de Deus, vivendo o verdadeiro Evangelho de Jesus.